Tivemos um final de semana muito poderoso. Quem esteve aqui ontem na igreja? Foi fantástico, não foi? Foi muito poderoso e nós vamos dar a continuidade, tá certo? De tudo que Deus está fazendo conosco. O Senhor enviou um apóstolo esse final de semana para estar junto conosco, que é o apóstolo Patrick. Ele é dos Estados Unidos, já esteve com a gente em 2019, fomos muito abençoados. E ontem não foi diferente, nós recebemos muito, muito dele mesmo. E nós estamos com muita expectativa para tudo que Deus vai fazer através da vida do nosso apóstolo Patrick. E queria chamar o apóstolo aqui, junto com o pastor Marcelo. Em nome de Jesus, a igreja dá uma salva de palmas. Amém. Amém. Hi, apóstolo. Eu quero falar em nome dos nossos pais espirituais, o apóstolo Marcos e a profeta Fernanda. Que você é muito bem-vindo nesse lugar. E que o Espírito Santo que está em você tem toda a liberdade para ministrar nos nossos corações, amém? Deus abençoe, nós estamos com muita expectativa. Uma salva de palmas, igreja. Amém. Aleluia. Well, I'm honored to be here Eu estou honrado de estar aqui and to Apostle Marcos. e ao apóstolo Marcos. Just want to say thank you for the greeting, Eu quero dizer obrigado pela saudação and I received that, e eu recebo isso and I'm honored to be here in this house. e eu estou honrado por estar nessa casa. All of you have to smile really big. Todos vocês vão ter que dar o melhor sorriso que vocês têm agora. I'm going to take your picture. Eu vou tirar uma foto de vocês. I'm going to put it on my social media Vou colocar na minha mídia social. and make you famous. E você vai ficar famoso hoje. All righty, thank you very much. Muito obrigado. You guys are some worshipers. Vocês são muito adoradores, sabia? You really love to worship the Lord. Vocês realmente amam adorar o Senhor. You know what I think is going to start happening from this church? Sabe o que eu acho que vai começar a acontecer a partir dessa igreja? You're not only going to sing songs, Vocês não apenas cantarão cânticos, but you're going to start sending songs. vocês vão começar a enviar cânticos. Some people sing songs, Algumas pessoas cantam cânticos, but other people understand the value of sending songs. mas algumas pessoas entendem o valor de enviar cânticos. That in the book of Ephesians, Está lá no livro de Efésios, it says está escrito that it was God's intent que era a intenção de Deus that through the church, que através da igreja, the manifold wisdom would be known a multiforme sabedoria de Deus fosse conhecida to the principalities and the powers aos principados e às potestades in the spiritual realms. na dimensão espiritual. Part of our responsibility Uma parte da nossa responsabilidade of being the church de ser a igreja is to make known é fazer conhecido in the spiritual realm na dimensão espiritual the wisdom of God. a sabedoria de Deus. One of the ways you do that Uma das maneiras que você faz is isso by not just singing songs, é através de não apenas cantar cânticos, but you are sending songs mas através de você enviar cânticos, that we have the ability que nós temos a habilidade to worship bigger than the room. de adorar maiormente do que esse templo, So that the very neighborhoods around us para que essa vizinhança aqui ao nosso redor, esse bairro, can experience the freedom in the spirit possam experimentar a liberdade no espírito, because we're sending songs bigger than the room. porque nós estamos enviando cânticos maior do que esse espaço, esse auditório.
There are three types of people Existem três tipos de pessoas that will hear the wind of the Spirit before other people. que ouvirá o vento do Espírito antes das outras pessoas. If you are a worshiper, Se você é um adorador, you're going to hear things in the Spirit você ouvirá coisas no Espírito before other people will. antes das outras pessoas. If you are somebody who prays Se você é alguém que ora consistently, consistentemente, has a healthy prayer life, você tem uma vida de oração saudável, you're going to hear things in the Spirit before others. você ouvirá coisas no Espírito antes dos outros. If you are prophetic, Se você é profético, you're going to hear things in the Spirit você ouvirá coisas no Espírito before other people. antes das outras pessoas. If you are a worshiper Se você é um adorador and a prayer warrior e um guerreiro de oração and prophetic, e um profeta, you probably live in the spirit realm provavelmente você vive na dimensão espiritual 6 months to a year ahead of other people. de 6 meses a 1 ano na frente das outras pessoas. I live most of my spiritual life Eu vivo a maior parte da minha vida espiritual 6 months in advance. 6 meses adiantado. Things that I'm hearing in the spirit Coisas que eu estou ouvindo no espírito, is usually 6 months down the road, normalmente está 6 meses na frente, at least. pelo menos. How many of you are worshipers? Quantos aqui são adoradores? How many of you are truly prayer intercessors? Quantos aqui são verdadeiros intercessores em oração? How many of you are prophetic? Quantos aqui são proféticos? How many of you are all three? Quantos são todos os três? Oh, praise the Lord. Glória a Deus. All right. Well, tonight we want to talk about the apostolic. Hoje à noite nós vamos falar sobre o apostólico. Last night I had the privilege to meet with some of the leaders. Ontem à noite eu tive o privilégio de me reunir com alguns líderes. What a great evening that was. Que noite tremenda tivemos ontem. How many of you were not there last night? Quantos aqui não estiveram ontem à noite aqui? Levanta a mão. Ah, many of you. Muitos. I want to quickly then review. Então eu quero rapidamente revisar. We talked about the definition of an apostle Nós falamos sobre a definição de um apóstolo. as somebody who was sent É alguém que é enviado on behalf of the king em nome do rei to conquer territory, para conquistar território, to make the new territory para tornar o novo território look like the kingdom from which he came from. aparecendo como o reino o qual ele veio. And I'm not going to explain all of that again, E eu não vou explicar tudo aquilo de novo, but the role of an apostle mas a função de um is apóstolo to be sent é ser enviado to conquer territory para conquistar território and make that new territory e tornar aquele novo território look like the kingdom from which he came from. parecendo com aquele reino o qual ele veio. And we talked about apostles Nós falamos sobre apóstolos, are part of the foundation of the church fazem parte do fundamento da igreja, along with the prophets. junto com os profetas. Ephesians chapter 2 Efésios 2 says that apostles and prophets diz que apóstolos e are profetas the foundation of the church, são o fundamento da igreja, with Jesus Christ being the chief cornerstone. onde Jesus Cristo é a principal pedra angular. And we explained culturally what that meant Nós explicamos culturalmente o que aquilo significava and biblically what that meant. e biblicamente o que aquilo significava. Tonight I want to describe some functions of the apostle. Hoje à noite eu quero explicar algumas funções do apóstolo. In the limited time that I have, No tempo limitado que eu tenho, I'll get through as much as I can, eu vou descrever o máximo que eu puder. but I need you to get ready Mas eu preciso que você se prepare to receive the truth. para receber a verdade. Are you ready for this? Você está pronto para isso? Turn to your neighbor and say, I'm ready for some truth. Diga para o teu vizinho, eu estou pronto para uma verdade. Turn to your other neighbor and say, hey, I'm going to need 100 reais tonight from you. E diga para o outro vizinho, ei, eu vou precisar de R$100 de você hoje à noite.
One of the functions of an apostle is that they are spiritual fathers. Uma das funções do apóstolo é que ele é um pai espiritual. And when I say fathers, there are women who are apostles as well. E quando eu digo pais, eu também quero me referir às mulheres, que tem mulheres que também são apóstolas. They are spiritual mothers. Elas são mães espirituais. There are two of them mentioned in Romans chapter 16. Tem duas citadas em Romanos capítulo 16. Paul wrote to the Corinthian church, Paulo escreveu à igreja de Corinto, 1 Corinthians chapter 4 verse 15. em 1 Coríntios 4:15, And he said to them, e ele disse para eles: you have 10,000 teachers, vocês têm 10.000 mestres, but you don't have many fathers. mas vocês não têm muitos pais. The apostle Paul O apóstolo Paulo was telling them that you have many people who can teach. estava dizendo para eles que eles tinham muitas pessoas que poderiam ensinar. You have many people who can lead Bible studies. Ele estava dizendo que eles tinham muitas pessoas que poderiam conduzir estudos bíblicos. You have many people who can have home groups. Eles tinham muitas pessoas que poderiam conduzir, dirigir lares de paz. And all of those are valuable. E todos eles são valiosos. But when it comes to apostolic ministry, Mas quando se trata do ministério apostólico, Paul said you don't have very many fathers. Paulo disse: vocês não têm muitos pais. One of the things that we need in the body of Christ Uma das coisas que nós precisamos no corpo de Cristo are true apostolic people. são verdadeiras pessoas apostólicas. We need to recognize them as apostles, as fathers and mothers. Nós precisamos reconhecê-los como apóstolos, como os pais e mães. Most churches that I go to A maioria das igrejas que eu vou are just large orphanages. são grandes orfanatos. You have a lot of people who are born again. Tem muitas pessoas nascidas de novo, They have God as their father, eles têm Deus como seu pai, but they don't have any spiritual fathers. mas eles não têm nenhum pai espiritual. Paul said this to the Corinthian church. Paulo disse isso para a igreja de Corinto. One of the reasons why we don't have maturity Uma das razões pela qual nós não temos maturidade in the body of no Christ corpo de Cristo is because we don't have spiritual fathers and mothers. é porque nós não temos pais e mães espirituais. My wife and I Minha esposa e eu have been married 29 years. estamos casados há 29 anos. We have 5 children Temos 5 filhos and 4 grandchildren. e 4 netos. When I was raising my 5 children Quando eu estava educando meus 5 filhos with my wife, com a minha esposa, not once nenhuma vez did I ever ask my kids eu perguntei aos meus filhos if I could have permission se eu poderia ter permissão to be their father. para ser o pai deles. I just treated them Eu apenas tratava-os like they were my kids. como se eles fossem meus filhos. And they treated me E eles me tratavam like I was their father. como se eu fosse o pai deles. I didn't need their Eu permission não precisava da permissão deles to speak into their life. para ministrar, para falar a vida deles. I didn't need their permission Eu não precisava da permissão deles to encourage them, para encorajá-los, to buy them clothes, para comprar roupa para to eles, provide for them, para prover para eles, to spank them para bater neles and discipline them. e discipliná-los. If you have a spiritual Se father, você tem um pai espiritual, he's going to be in every aspect of your life. ele vai estar em todos os aspectos da tua vida. He has permission Ele tem permissão to ask you anything para te perguntar qualquer coisa in your life na tua vida, because he loves you porque ele te ama and cares for you e ele cuida de você and wants the best for you. e deseja o melhor para você. But most believers Mas a maioria dos crentes treat ministers, tratam os pastores: I want the best from you, eu quero o melhor de você, but don't get in my business. mas não entra nos meus negócios. Don't confront me. Não me confronte, Don't address issues in my life. não trate questões na minha vida, Don't tell me what to do. não me diga o que fazer. You don't want a spiritual father then. Então você não quer um pai espiritual, You want a friend. você quer um amigo.
We need spiritual fathers, Nós precisamos de pais espirituais. and we need spiritual mothers, E precisamos de mães espirituais. because there is no place Porque não tem nenhum lugar in the Bible na Bíblia where you have permission onde você tenha permissão to stay immature. para permanecer imaturo. Everything about the Bible, Tudo em relação à Bíblia, when you come in as a born-again believer, quando você entra como um crente nascido de novo, every one of us, cada um de nós, when we got born again, quando nós nascemos de novo, we came in not knowing anything. nós entramos não conhecendo nada. We had to receive the milk of the word, Tivemos que receber o leite da palavra. but the intention of God Mas a intenção de Deus that every believer é que cada crente would grow up to maturity cresça a maturidade and begin to function e comece a funcionar as a mature believer. como um crente maduro. We need spiritual fathers, Nós precisamos de pais espirituais. and therefore we need apostles. E portanto nós precisamos de apóstolos. Amen? Amém? Turn to your neighbor Vira para o teu vizinho and say to them, it's time to grow up. e diga para ele, é hora de crescer. Turn to your other neighbor and say, I'm still waiting on that 100S. Vira para o outro vizinho e diga, eu ainda estou esperando aqueles R$100. Another function of the apostle, Outra função do apóstolo. apostles are master builders. Apóstolos são construtores. Paul, again, writing to the Corinthian church Novamente, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, in chapter 3, verse 10, no capítulo 3 e versículo 10, he said, by the grace of God given to me, ele disse, pela graça de Deus dada a mim, I have laid a foundation eu coloquei o fundamento as a wise builder. como um sábio construtor. Apostles Apóstolos are master builders. são construtores prudentes. They know how to take people's lives Eles sabem como pegar a vida de uma pessoa and see the value in e them, ver o valor nela, to discover the gifts in them, descobrindo os dons dela, to discover the talents in them, descobrir os talentos dela, to listen for their passions, de prestar atenção às paixões dela. and they gather all that information E eles juntam toda essa informação and they begin to speak into their life e começa a ministrar a vida dela and create a plan e criar um plano to be able to bring them to a place para poder levá-la a um lugar that everything that God gave them que tudo que Deus deu para ela begins to flourish comece a florescer and be blessed. e comece a ser abençoada. But you have to be a master builder to do that. Mas você tem que ser um construtor prudente para fazer isso. See, not everybody can build this building. Presta atenção, nem todo mundo consegue edificar um santuário como esse. It took some very qualified people Foi necessário pessoas muito qualificadas to lay the foundation, para colocar o fundamento, qualified people to build the walls, pessoas qualificadas para levantar as paredes, qualified people to put in all the air ducts, pessoas qualificadas para instalar o ar-condicionado, qualified people to put in all the lighting and the video. pessoas qualificadas para instalar todas a iluminação Not e os everybody, vídeos. not everybody can do that. Nem todo mundo consegue fazer isso. We need apostles Nós precisamos de apóstolos to teach people, para ensinar as pessoas, to train people, para treinar pessoas, to bring them to from a place para levá-la de um lugar of where they have desires and passions onde essa pessoa tenha desejos e paixões for the things of the kingdom, pelas coisas do reino and make them as master e builders fazer deles construtores prudentes, into the image of Jesus. a imagem de Jesus. The Holy Spirit O Espírito Santo is partnering right now está fazendo parceria agora with people who will speak into your life com pessoas que vão ministrar a tua vida to make you look like Jesus. para fazer você parecer com Jesus. When the Holy Spirit is done with you, Quando o Espírito Santo terminar a fazer isso com você, you and Jesus você e Jesus are going to look like twins. vão parecer gêmeos.
You're being created into his image. Você está sendo criado à imagem dele. In your spirit, you are 100% already like Jesus. No teu espírito, você já é 100% como Jesus. Now we need apostles Agora nós precisamos de apóstolos to take the identity that is in your spirit para pegar a identidade que já está no teu espírito, that already looks like que Jesus, já parece com Jesus, and then teach you how to function, e ensiná-lo como operar to live and flow, para viver e fluir, so that the rest of your life para que o resto da tua vida begins to look like Jesus as well. comece a aparecer assim como Jesus também. Some people Algumas pessoas are Christian monsters. são monstros cristãos. They carry the title of a Christian. Eles carregam o título de cristão, They have confessed that Jesus is their Lord, eles confessam que Jesus é o seu Senhor, but their life looks like a monster. mas a vida deles parece com a de um monstro. It's awful quiet in here. Ficou quieto aqui, silencioso agora, hein? Show me some love. Demonstrem algum amor por mim aí, por favor. Give me those beautiful Brazilian Me smiles. dá um sorriso lindo que só os brasileiros têm. I'm just a delivery boy. Eu só sou um entregador do céu. I'm just trying to tell you like it is. Eu só estou tentando te falar como é que é. Amen? Amém? We need apostles Nós precisamos de apóstolos to help us in this process. para nos ajudar nesse processo. And last night, E ontem à noite we talked about nós falamos this is what God is doing in the earth. que é isso que Deus está fazendo na terra hoje. He is establishing Ele está estabelecendo true apostolic ministry verdadeiro ministério apostólico in the earth, na terra, all around. em todos os lados. God is looking for, Deus está procurando, He is looking over Ele está olhando para a terra, entire cities, cidades inteiras, and He's looking for e Ele individuals está procurando indivíduos that He's going to call to be apostles, que Ele está querendo chamar para serem apóstolos. but He's also looking for churches Mas Ele também está procurando igrejas that He can pour out an apostolic anointing on que Ele possa derramar uma unção apostólica that will begin to function que começará a funcionar in apostolic ministry em ministério apostólico so that the kingdom of God para que o reino de Deus will be the greatest kingdom seja o maior de todos os reinos in that geographical territory. naquele território geográfico. Right now, Nesse exato momento, in Fortaleza, em Fortaleza, the devil's church, a igreja do diabo, meaning those that are lost, estou me referindo àqueles que estão perdidos. his church is bigger than the true church. A igreja dele é maior do que a verdadeira igreja, Because there's more lost people porque tem mais pessoas perdidas than there are born again do people. que pessoas nascidas de novo. His church is bigger. A igreja dele é maior, But I believe mas eu creio that when a church que quando uma igreja like this one como essa igreja aqui begins to embrace the apostolic, comece a abraçar o apostólico, even in a greater level, mesmo no nível ainda maior, God will raise up apostolic people, Deus levantará pessoas apostólicas and it'll impact e eles impactarão not just a few, não apenas poucos, not just a neighborhood, não apenas um bairro, but it's going to impact the entire city mas impactará a cidade inteira, and the entire state of Sarah, no estado inteiro do Ceará, and an apostolic voice will go forth, e uma voz apostólica aparecerá. and it's time. Está na hora. If you are going through hell in your life, Se você está com a sua vida como um inferno, if you're going through hell, se você está como uma vida de inferno, while you're going through that hell, enquanto você está passando esse inferno, why don't you rescue some people and capture some people por que você não resgata, não captura algumas pessoas and bring vengeance upon the enemy e traga uma vingança sobre o inimigo que está lhe perturbando, for making you go through what you're going through? que está fazendo você passar o que você está passando? Every time I go through a trial, Todas as vezes que eu passo uma luta, I make the enemy pay. eu faço o inimigo pagar.
I bring the vengeance of the Lord eu trago a vingança do Senhor in that circumstance, naquela circunstância. and I start rescuing E eu people começo a resgatar pessoas. and healing people E a curar pessoas. and delivering E a people libertar pessoas. to bring them out of that Para captivity, tirá-los daquele cativeiro. to plunder hell Para saquear o inferno. and populate heaven. E encher o céu. It is possible for you to do that. E é possível para cada um hoje à noite fazer isso. Get ready. Prepare-se. You need master builders. Vocês precisam construtores sábios. When you go to the doctor Quando você vai a um médico, and you have a heart problem, você está com um problema cardíaco. you want a cardiologist. Você procura que tipo de médico? You don't just want any doctor. Cardiologista. Você não vai querer qualquer médico. You want the right doctor. Você quer um médico certo. The body of O Christ corpo de Cristo doesn't just need any minister. não precisa qualquer pastor. We need the right kind of minister. Nós precisamos do líder correto. The body of Christ O corpo de Cristo. in this day and hour, Neste dia e nessa hora, what is happening in Brazil, diante do que está acontecendo no Brasil, you don't just need any minister. você não precisa de qualquer líder. You don't just need any teacher. Você não precisa de qualquer mestre. It's time for the apostles to arise. É a hora dos apóstolos levantarem-se. And they're going to begin to function. E eles começarão a operar. And as fathers, E como pais, they're going to love you. eles vão te amar. They're going to take care of you. Eles vão cuidar de você. They're going to parent you. Eles vão assumir você como pai. But they're also going to correct you Mas eles também vão te corrigir. and discipline E you vão te disciplinar. and rebuke you E te repreender. as they're training you Enquanto eles estão treinando você. and equipping you. E equipar você. When the apostles show up, Quando um apóstolo aparece, battles start to happen. batalhas começam a acontecer. When apostles truly show up, Quando um apóstolo verdadeiramente aparece, warfare goes to a whole nother level. a guerra espiritual vai para um outro nível. You have to be ready for that E você tem que estar pronto para isso. and prepared for that, E preparado para isso. because you're going to need the protection Porque você precisará da proteção and the covering e da cobertura of apostolic fathers and master builders. de pais apostólicos e sábios construtores. Most people, A maioria das pessoas, they want to date Jesus, eles querem namorar com Jesus, but they don't want to marry him. mas não querem casar com ele. Jesus is coming back Jesus está voltando for a bride to marry. para procurar uma noiva para casar. He's not coming back for a girlfriend to date. Ele não vai voltar procurando uma menina para namorar. We're all being shaped Todos nós estamos sendo moldados into the image of a bride à imagem de uma noiva, to be prepared para estar preparada to receive the bridegroom. para receber o noivo. And the Bible says E a Bíblia diz that the bride que o noivo makes herself ready se prepara, To a rec- noiva se prepara to receive the bridegroom. para receber o noivo. It is our responsibility É a nossa responsabilidade to make ourselves ready fazer-nos preparados as a beautiful bride. como uma linda noiva. Now, I have two daughters. Agora eu tenho duas filhas. My oldest daughter is married. A minha filha mais velha é casada, My younger daughter is single. a minha filha mais nova é solteira. She's 21. Ela tem 21 anos, She's beautiful. ela é linda, She's a worship leader. ela é uma líder de adoração. She writes songs. Ela compõe cânticos, She's very prophetic. ela é muito profética. Any single young Brazilian men, E qualquer homem brasileiro solteiro aqui hoje à noite, let me know. eu quero te conhecer. That's my little plug. Esse é um pequeno. What do you mean plug? That's my little advertisement. Essa é a minha pequena publicidade. My daughter Katie actually came with me one time Uma vez minha filha Katie veio comigo a Fortaleza and led worship here in Brazil. e liderou louvor aqui em Fortaleza. It was powerful. Foi poderoso. Amen. Amém?
But my oldest daughter, Mas a minha filha mais velha, when she got married, quando ela casou-se, every bride, toda noiva, when you get married, quando você se casa, you know what it's like. você sabe como foi. You, on your wedding day, No dia do seu casamento, you wake up early in the morning você acorda bem cedo de manhã. and you start to have your nails done. Você começa a fazer as unhas, You have your toes done. faz as unhas do pé, You have your makeup done. faz a maquiagem, You get your hair done. prepara o cabelo. You have everybody take care of you. Você quer que todo mundo cuide de você. They pamper you. Eles ficam mimando você. Then you put on a beautiful dress. Aí você coloca um lindo vestido. You make yourself ready. Você se prepara. That's the image Essa é a imagem of what the Bible do says. que a Bíblia diz We as the bride of Christ que nós, a noiva de Jesus, are supposed to be doing temos que estar fazendo spiritually. espiritualmente. We're supposed to be making ourselves beautiful Nós devemos estar nos tornando lindos so that when we see the bridegroom, para que quando nós vermos o noivo, he's impressed. ele fique impressionado. Amen? Amém? Turn to your neighbor and say, get yourself ready. Vira para o teu vizinho e fala: prepare-se. Turn to your other neighbor and say, hey, the price went up. I need 200 AOS now. Diga para o vizinho do outro lado: ei, o preço aumentou, estou precisando de R$200 agora. I want to speak just for a minute Eu quero falar só por um minuto of how you know if you are one of the fivefold offices. como que você sabe se você está dentro de um dos 5 ministérios. Because apostles Porque apóstolos are a gift of Christ é um dom de Cristo to the church. para a igreja. Ephesians chapter 4, Efésios capítulo 4, verses 11 and 12, versículo 11 e 12, which I'm sure you're familiar with, o qual eu tenho certeza que você tem It says that- conhecimento, familiaridade. says that Christ gave gifts Diz que Cristo deu dons unto men, aos homens, the apostle, como o the apóstolo, prophet, o profeta, the evangelist, o evangelista, and the pastor and teacher. o pastor e mestre. Those fivefold Esses 5 ministérios are a gift of Christ. é o dom de Cristo. They are a gift of Christ Eles são o dom de Cristo to the body. para o corpo. If you reject a teacher, Se você rejeitar um mestre, you're rejecting a gift from Christ. você está rejeitando um dom de Cristo. If you reject an apostle, Se você rejeitar um apóstolo, you are rejecting the gift of Christ. você estará rejeitando o dom de Cristo. That is not very smart. E isso não é muito sábio. If Christ is going to give a gift to the church, Se Cristo está dando um dom para a igreja, then we need to receive that gift. então nós precisamos receber esse dom. Amen? Amém? We know in the Bible Nós sabemos que na Bíblia, that Jesus said, que Jesus disse, if you honor a prophet se você honrar um profeta, in the name of a prophet, no nome do profeta, you will get a prophet's reward. você receberá a recompensa do profeta. I know that he used prophet. Yeah, that he used the illustration of prophet, Eu sei que ele usou a ilustração do profeta, but I would think that it applies to all of them mas eu imagino que também se aplica a todos os 5, because all five are a gift. porque todos os 5 são dons. If God sends you a pastor as a gift, Se Deus envia para você um pastor como um dom, receive that pastor. receba esse pastor. If God sends you an apostle, Se Deus te envia um apóstolo, receive that apostle receba esse apóstolo, because they're a gift. porque eles são dons. You can only receive people Você só pode receber pessoas in how you receive them. e como você os recebe. Jesus had to make this clear Jesus teve que deixar isso claro to his own disciples. para os seus próprios discípulos. And he asked the question, E ele fez a pergunta: who do people say that I am? quem que as pessoas estão por aí dizendo que eu sou?
Some say that you are Elijah. Responderam, alguns dizem que tu és Elias. Some say you're the prophet. Alguns dizem que você é profeta. Some say you're John the Baptist raised from the dead. Alguns dizem que você é João Batista que ressuscitou dos mortos. But Jesus looked at them and said, but who do you say Aí that I am? Jesus olhou para os discípulos e disse, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? And Peter said, you are the Christ. E Pedro respondeu, tu és o Cristo. And Jesus said, upon this, E Jesus disse para Pedro, I will build- sobre isso que você falou, I will build my church, eu edificarei a minha igreja. and the gates of hell will not prevail. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus could not begin Jesus não pôde começar to build his church a edificar a sua igreja until he got them até que ele fizesse com que eles to profess who he truly was. professassem quem ele verdadeiramente era. If he would have tried to build the church Se ele tivesse tentado a edificar a igreja without them having a revelation sem que eles tivessem uma revelação of who he truly de was, quem ele verdadeiramente era, the church would have never made it. a igreja nunca teria vencido. But because they had a revelation Mas porque eles tinham uma revelação of who he was, de quem ele era, they could now receive agora eles poderiam receber from Jesus de Jesus who he was. quem ele era. He wasn't just their friend Ele não era apenas o amigo deles, or their rabbi ou o rabino deles, or their teacher. ou o mestre deles. He was the Messiah. Ele era o Messias. He was the Savior. Ele era o Salvador. He's the Son of God. Ele era o Filho de Deus. And now Jesus E agora Jesus said, you are receiving me correctly. está falando, agora vocês estão me recebendo corretamente. Now I will build the church. Agora edificarei a igreja. The true church A verdadeira igreja is not going to be able to be built não vai conseguir ser edificada to conquer para territory conquistar territórios until God's people até que o povo de Deus begin to effectively comece eficientemente have their spiritual eyes open ter as suas vidas espirituais abertas to true apostolic ministry, para o verdadeiro ministério apostólico and then to receive it e agora recebê-la and see it implemented e vê-la crescendo, implementada in the church. na igreja. How you see people Como você vê as pessoas, will be how you receive them. vai ser como você vai recebê-las. Amen? Amém? This is important. Isso é importantíssimo. Turn to your neighbor, give him a high five, and say, Vira para o teu vizinho, dá assim um tapa assim de mão nele e diga: receive the apostolic. receba o apostólico. Turn to your other neighbor and say, is that your true hair color? Vira para o vizinho do outro lado e fala: essa cor do seu cabelo é a original? So if you're called to one of the fivefold ministries, Então, se você é chamado para ser dos 5 ministérios, this is how you're going to step into your effectiveness. assim que você vai entrar na sua eficiência, ter um ministério eficiente, You're going to need three things. você precisará de 3 coisas. If you feel like you're called to one of the fivefold, Se você sente que você é chamado para dos 5 ministérios, you're going to need three things to be effective. você precisará de 3 coisas para ser eficiente. First thing, Primeira coisa, you need an inward calling. você precisa de um chamado interior. You have to have a sense Você tem que ter um sentido that God has called you que Deus te chamou to be one of the fivefold. para ser dos 5 ministérios. Either an apostle, Ou um apóstolo, prophet, profeta, evangelist, evangelista, pastor, or teacher. pastor ou mestre. Once you have an inward call, Uma vez que você tenha um chamado interior, the second thing you're going to need a segunda coisa que você is precisará, that you're going to need a true apostle você precisará de um verdadeiro apóstolo or a true prophet ou um verdadeiro profeta to confirm in you para confirmar em você that what you are sensing your calling to be do que você está sentindo que o teu chamado é is true. verdadeiro. Even the apostle Paul did this Até o apóstolo Paulo fez isso. when in
Acts chapter 9, Quando em Atos capítulo 9, when Paul received his calling quando Paulo recebeu o seu chamado and he was knocked off the horse e ele foi derrubado do cavalo and was blinded e ficou cego por alguns dias, on the road to Damascus, viajando na estrada de Damasco, after he was prayed for depois que ele recebeu oração and he got his sight back e ele recebeu a vista de volta, and he got an impartation, e ele recebeu uma impartição, uma transferência, he went into the Arabian desert ele foi para as regiões desérticas da Arábia and was discipled by Jesus e foi discipulado por Jesus in the Arabian desert. no deserto da Arábia. And after he came out of the E desert, depois que ele saiu do deserto, it says he went to Jerusalem diz a Bíblia que ele foi para Jerusalém to meet with the apostles. para se encontrar com os apóstolos. The apostle Paul O apóstolo Paulo had a supernatural conversion teve uma conversão sobrenatural and then had 3 years e aí ele passou por 3 anos of personal discipleship with Jesus. sendo pessoalmente discipulado por Jesus. And even with those E experiences, mesmo tendo aquelas experiências de 3 anos, he still felt it necessary ele ainda sentiu que era necessário to humble himself, humilhar-se, submit himself, submeter-se and go to the apostles in Jerusalem e ir até os apóstolos de Jerusalém and tell them, e dizer para eles: this is what the Lord has done. olha o que o Senhor fez. Will you have fellowship with me? Vocês podem ter comunhão comigo And will you endorse me? e vocês podem me recomendar. So the second thing you need Então a segunda coisa que você precisa, is you need a true apostle você precisa de um verdadeiro apóstolo or a true prophet ou um verdadeiro profeta that is recognized in the body of que Christ. seja reconhecido dentro do corpo de Cristo. I'm not just talking about some guy on a corner Eu não estou falando apenas de um cara lá no canto or some guy that has an internet church ou um cara que tem uma igreja na internet or somebody that has a large social gathering on social media. ou cara que consiga ter vários seguidores na mídia social. I'm talking about somebody Eu estou falando de alguém that you have relationship with que você tenha relacionamento or you desire to have ou relationship você with deseja ter relacionamento that will speak into your life que ministrará a tua vida and confirm that you have been called to whatever the fivefold is. e confirmar que você foi chamado para um dos 5 ministérios. The third thing that you're going to need E a terceira coisa que você precisará is that you are going to need a people é que você precisará de pessoas that are going to receive you que vão te receber in your gift. dentro do teu dom. So you can be called a prophet. Então você pode ser chamado de profeta. You have an inner calling. Você tem um chamado interior. God's called me to be a prophet. Deus me chamou para ser profeta. You go to an apostle. Você vai até um apóstolo. The apostle goes, yeah, O apóstolo diz: sim, I see that gift in you. eu vejo esse dom em você mesmo. We need to speak into that. Eu tenho que ministrar, eu tenho que confirmar isso em você. We need to train you. Nós precisamos te treinar. There needs to be some equipping. Você vai precisar de ser equipado. And then we're going to release you. E aí depois nós vamos liberar você. But if you don't have anybody to receive you Mas se você não tiver ninguém que vai te receber as a prophet, como profeta, then you're not going to be effective in ministry. então você não vai ter eficiência no ministério. Again, the apostle Paul, Novamente o apóstolo Paulo, he wrote to the Corinthian church ele escreveu para a igreja de Coríntio. and he said to them, E ele disse para eles, he said, other people ele disse: outras pessoas have not received me in my gift. não me recebem no meu dom. But he said to the Mas Corinthians, ele disse para os coríntios: but surely you will receive me. mas certamente vocês me receberão. Because he said, you are the sign Porque ele disse: vocês são o sinal of my apostleship. do meu apostolado. If you are a true apostle, Se você for um verdadeiro apóstolo, there has to be a work tem que haver uma obra that's something that God has developed de algo que Deus está desenvolvendo through your life através da tua vida, that you can point to, que você possa se referir, that you can say, I'm an apostle, que você possa dizer: eu sou um apóstolo, and here is the sign of my calling. e aqui está o sinal do meu chamado.
If you say, I'm an Se apostle, você diz, eu sou um apóstolo, and I lead this Bible study e eu dirijo esse estudo bíblico of 5 people, de 5 pessoas, you're not an apostle. você não é um apóstolo. Apostles shake nations. Apóstolos sacodem nações. Apostles impact nations. Apóstolos impactam nações. Apostles impact culture. Apóstolos impactam cultura. Come on, do you want to be an apostolic church? Vamos lá, vocês desejam ser uma igreja apostólica? Do you want to function in apostolic ministry? Vocês querem fluir num ministério apostólico? See, there are many of you that like you're going, I'm not so sure. Tem muitos aqui que eu tô vendo que estão expressando assim, eu não tenho muita certeza. And that's okay. Não tem problema, Because sometimes people come to church porque às vezes as pessoas vêm para a igreja and you go, you're talking about apostolic ministry. e você fala, você está falando de ministério apostólico. I'm just trying to get my bills paid. Eu estou apenas tentando pagar minhas contas. You're talking about apostolic ministry. Você está falando de ministério apostólico? I'm just trying to keep my marriage together. Eu estou apenas tentando sobreviver no casamento. I understand. Eu entendo, But one of the best things that you can do mas uma das melhores coisas que você possa fazer is embrace the é apostolic. abraçar o apostólico. And some of the reason E algumas das razões why communities are dysfunctional porque algumas comunidades são desestruturadas and families are dysfunctional e famílias são desestruturadas because we don't have apostles as fathers in the church. porque nós não temos apóstolos como pais na igreja. Amen? Amém? It's okay to be broken. Não tem problema você ser ferido. It's okay to need inner healing. Não tem problema você precisar de cura interior. It's okay if you're going through something difficult. Não tem problema se você está atravessando dificuldades. You just can't stay there. Apenas você não pode permanecer aí. You have to come out of that. Você tem que sair disso. You have to come out of that shining like gold. E você tem que sair resplandecendo como ouro. Let God heal you. Deixa Deus te curar. Let Him heal your brokenness Deixa Deus curar as tuas feridas. so that you can be sent back onto the battlefield Para que você possa ser enviado de novo ao campo de batalha. and become effective for the kingdom of God. E se tornar eficiente para o reino de Deus. Psalm 23 Salmo 23 says, I walk through the valley of the shadow of diz death. que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. It doesn't say that I set up my home in the valley of Não death. diz o versículo que eu vou levantar a minha barraca no vale da sombra da morte. Sometimes people go through a pit, Às vezes pessoas passam por abismos and instead of getting out of the pit, e ao invés de saírem do abismo, they just start to hang curtains in the pit. eles começam a levantar e a colocar, instalar cortinas no abismo. Some people choose to live in a pit. Tem algumas pessoas que escolhem morar no abismo. True apostolic ministry Verdadeiro ministério apostólico won't let you do that. não vai deixar você fazer isso. They love you too much. Eles te amam demais. Apostles love you too much Apóstolos amam você demais to leave you in your pain. para deixar você no sofrimento. They will do whatever they have to Eles farão o que for necessário to rescue you out of your pit. para resgatar você para longe do abismo. They're fathers Eles são pais and they love you as a father, e eles te amam como pais. so they will conquer any enemy they have to E eles conquistarão qualquer inimigo que precisar go to rescue you. para ir te resgatar. Amen? Amém? Now, apostles, Agora, apóstolos, their main responsibility a principal responsabilidade dele is to pray é orar and to study the word. e estudar a palavra. If you remember in Acts chapter 6, Se você se lembrar lá em Atos 6, there was a problem that arose in the church. levantou-se problema na igreja. There were two groups of widows. Haviam dois grupos de viúvas. There were Jewish widows, Haviam as viúvas judias and then there were Grecian widows. e aí haviam as
viúvas gregas. And when it came to the distribution of food, E quando começou a distribuição de comida, the Jewish widows as viúvas judias were receiving priority, estavam sendo priorizadas, and they were receiving more. estavam recebendo mais. And the Grecian widows E as viúvas gregas were being neglected. estavam sendo negligenciadas. And they began to speak up, E elas começaram a falar and they began to say to the leaders, e começaram a dizer para os líderes: I thought you told us eu achei que você tivesse dito para nós that in Christ que em Cristo we're all equal. nós somos todos iguais. Then why are we being neglected E enquanto nós estamos sendo negligenciadas and they're being favored? e elas estão sendo favorecidas, And the apostles e os apóstolos heard their complaint ouviram a reclamação delas and said, you are right. e disseram: vocês estão certas. But Acts chapter 6 says, Mas Atos 6 diz it's not for us que não cabe a nós to solve the problem. resolver o problema. We need to stay Nós precisamos ficar in prayer em oração, and in study of the word. em estudo da palavra. So what you need to do E o que vocês precisam fazer, is you need to go pick 7 godly men vocês precisam ir escolher 7 homens espirituais and let those godly men e deixar aqueles homens espirituais take care of the problems in the church. cuidar dos problemas que porventura levante na igreja. Because the most important thing an apostle can do Porque a coisa mais importante que um apóstolo pode is fazer stay in prayer é permanecer em oração and study the word. e estudar a palavra. Because true apostles Porque verdadeiros will apóstolos give you revelation lhe dará revelação that nobody else is going to give you. que ninguém mais lhe dará. They're going to hear things Eles ouvirão coisas in the spirit na dimensão espiritual that other people won't hear. que outras pessoas não ouvirão. They will see things Eles verão coisas in the scriptures na Bíblia that other people won't see. que outras pessoas não verão. The most valuable thing that you can do A coisa mais valiosa que você pode fazer for an apostle para um apóstolo is give him or her é dar a ele ou a ela the freedom a liberdade to be in prayer para estar em oração and in study e em estudo, so that they can serve you para que eles possam te servir and honor you e te honrar with revelatory truth. com verdades reveladas. Let me give an example of this. Deixa eu te dar exemplo disso. How many of you have ever prayed in your life, Quantos aqui alguma vez você orou na sua vida? God, here I am, Deus, eis-me aqui, use me? usa-me a mim. How many of you ever prayed that? Quantos já fizeram essa oração alguma vez? Stop praying that prayer today. Pare hoje de fazer essa oração. It's unbiblical. Ela não é bíblica. Nowhere in the Bible, Não tem nenhum lugar na Bíblia, in the New Testament, no Novo Testamento, will you find any of God's children que você achará qualquer filho de Deus asking the Father pedindo ao Pai to use them. que os use. Every time Todas as vezes that the Bible talks about que a Bíblia fala God as a father de Deus como Pai, using somebody, usando alguém, they're an enemy. era com o inimigo. God said, Deus disse: I will use Pharaoh eu usarei Faraó for my purposes. para os meus propósitos. God said, Deus disse: I will use the king of Babylon eu usarei o rei da Babilônia for my purposes. para os meus propósitos. How many of you have children? Quantos aqui têm filhos? Awesome. Tremendo. Do you love your children? Você ama os seus filhos? How many of you as loving parents Como que você, como pai amoroso, would use your children usaria os teus filhos for your benefit? para o teu benefício? How many would say, Quantos diriam: I'm going to use my child eu vou usar o meu filho and force them to do e something forçá-lo a fazer uma coisa, or ask them to do ou something pedir para ele fazer uma coisa that's for my benefit que é para o meu benefício and not for theirs? e não para o dele? If you know Se você sabe, as an earthly parent como um pai terreno, that you would never do that que você nunca faria isso because you love your porque children, você ama o seu filho, how much more quanto mais would our Heavenly Father
Father o nosso Pai Celestial not want to use us. não desejará nos usar. When you look at the language Quando você olha a língua in the New no Testament, Novo Testamento, when God is describing his children quando Deus está descrevendo os seus and his filhos interaction with his children, e interagindo com seus filhos, the language used these terms. a língua ela se expressa com os seguintes termos: I will bless you. eu te abençoarei, I will fill eu you. te encherei, I will equip eu te you. equiparei, I will impart to you. eu impartirei sobre I will você, anoint eu you. te ungirei, I will overwhelm you. eu te I will show you my maravilharei, goodness. I eu will vou te give you mostrar my minha love. bondade, eu te mostrarei meu amor, I will assist you. eu te ajudarei, I will help you. eu cuidarei I will de rescue você, you. eu te resgatarei. Nowhere in the New Nenhum Testament lugar no Novo Testamento that God says você vê Deus dizendo he will use you. que Ele vai te usar. Years ago, Anos atrás, God showed this to me, Deus mostrou isso para mim. and I stopped praying that E prayer, eu parei de fazer essa oração. and I started E praying, eu comecei a orar. God, here's my life. Deus, aqui está a minha vida. Fill me. Encha-me, Bless me. abençoa-me, Overwhelm me. me impacte, Open my eyes. abre os meus olhos, Let me have the mind of Christ. deixa eu ter a mente de And Cristo. God began to do it, E quando Deus começou a fazer, and things that I had asked for e years coisas que eu vinha pedindo há anos didn't come. não vinham antes, Now all of a sudden, agora de repente things started coming coisas começaram a chegar, because I was asking God porque eu estava pedindo a Deus to just be a father to me para apenas ser um pai para mim and not to be some tyrant to use me. e não ser algum tirano me usando. Turn to your neighbor and say, you are a child of God. Vira para o teu vizinho e diga: você é um filho de Deus. Turn to your other neighbor and say, those are really nice shoes. Can I borrow those sometime? Vira para o outro vizinho e fala: esses sapatos seus são muito bonitos, posso pegar emprestado? So apostles are going to be in prayer and they're going to get revelation. Então apóstolos estarão em oração e recebendo revelação. In that same scripture in Acts chapter 6, Nesse mesmo versículo de Atos 6, apostles are going to delegate leaders. apóstolos delegam líderes. They're going to recognize Eles reconhecem people pessoas that have leadership skills que têm habilidades de liderança and leadership ability, e habilidades de liderança, and those that are going to be called e aqueles serão chamados into some type of leadership role. para alguma função de liderança. And they're going to be the ones E serão esses that are going to endorse those leaders. que vão apoiar, recomendar esses líderes. So the apostle said, Então o apóstolo diz: you choose seven men among you, vocês escolham 7 homens entre vocês. and then the apostles recognize them, E aí os apóstolos os reconhecem, and true apostles e verdadeiros apóstolos are going to be able to see leadership in people, terão habilidade de ver lideranças em pessoas. and they'll be able to call it out of people, E vão poder chamar a existência nas pessoas. and then again begin to train them as a master builder. E aí novamente começarão a treiná-los como sábios construtores. Amen? Amém? Now, apostles are going to endorse the move of the Holy Spirit. Agora apóstolos, eles recomendam o mover do Espírito Santo. Not everything that happens in church Nem tudo que acontece na igreja is from the Holy Spirit. vem do Espírito Santo. Some people, Algumas pessoas, for whatever reason, por alguma razão, will act in the flesh. vão agir na carne. Maybe they're insecure, Talvez estão inseguros, they want a title, talvez desejam um título, they want a position, talvez desejam uma posição, they want to be recognized. reconhecimento, But some people mas algumas pessoas will do things in the flesh. farão coisas na carne. True apostles Verdadeiros apóstolos will be able to endorse vão poder recomendar what's from the Holy Spirit o que vem do Espírito Santo and what is from the flesh. e o que vem da carne.
true apostolic ministry, verdadeiro ministério apostólico, there's going to be signs and wonders. experimentarão sinais e maravilhas. There's going to be supernatural things that will happen. Vão acontecer coisas sobrenaturais. And apostles Apóstolo are going to be very discerning vai ter muito discernimento to be able to indicate para poder indicar: this is of God, isso é de Deus, this is not of God. e isso não vem de Deus. And you have to trust the E apostles você tem que confiar nos apóstolos, that they are discerning in the spirit. que eles estão discernindo na dimensão espiritual. So apostles will endorse moves of the spirit. Então apóstolos recomendam o mover do Espírito, We see this in Acts chapter 8. e nós vemos isso em Atos capítulo 8. If you read that chapter, Philip was sent Se você ler esse capítulo, foi onde Filipe foi enviado to Samaria. para Samaria. Philip was an evangelist. Filipe era evangelista. He did signs and wonders. Ele fluía em sinais e maravilhas. Many people got born again. Muitos se convertiam. And it says that there was joy in that city. E diz o texto que havia alegria naquela cidade. But it says report came back Mas diz que veio um comentário, um relatório to Jerusalem, para Jerusalém, and Peter and John e Pedro e João heard about what was going on in Samaria ouviram falar o que estava acontecendo lá em Samaria, through the ministry of Philip. através do ministério de Filipe. And Peter and John, as E apostles, Pedro e João, que eram apóstolos, went to Samaria foram para Samaria to see what was happening. para ver o que estava acontecendo. And when they got there, E quando chegaram lá, they saw what was happening was from the Holy Spirit. eles viram que o que estava acontecendo vinha do Espírito And it Santo. says that they laid hands on the E believers diz o texto que eles impuseram as mãos nos crentes and imparted the Holy Spirit, e transferiram o Espírito Santo. that they began to speak in tongues. E eles começaram a falar em línguas. Philip, as an evangelist, Filipe, como evangelista, led people to Jesus, ganhava pessoas para Jesus, and the Holy Spirit was moving, e o Espírito Santo estava but movendo-se, they needed apostolic endorsement mas eles precisavam de recomendação apostólica to change the culture, para mudar a cultura, because the power porque o poder that was on the que evangelist estava sobre o evangelista got people born again, fez pessoas nascerem de novo, but the anointing mas a unção on the apostles sobre os apóstolos changed the culture. mudou a cultura. Sometimes Às vezes, the church a igreja settles se acomoda for the evangelist com evangelistas of people getting born again. de pessoas nascerem de novo. You do an event, Você faz um evento, people come, pessoas vêm, you preach Jesus, você prega sobre Jesus, people get born again, pessoas nascem de novo, everybody celebrates, todo mundo celebra, we're all happy, todos estamos felizes, we clap, nós batemos palma and that's it. e acaba. Which is all good, O qual tudo isso é muito bom, but the Bible mas a Bíblia wants the apostles to come quer que os apóstolos venham to now put their anointing para agora colocar a unção deles on what the evangelist did, sobre o que o evangelista fez, so that they're not just born again, para que as pessoas não But now apenas they're- nasçam de novo, now they're covered mas agora estão cobertas to change culture. para mudar culturas. If you do an outreach Se você faz um trabalho evangelístico, and you do an evangelism se você faz um impacto and people get born again, e pessoas nascem de novo, my suggestion a minha sugestão is you get the apostolic leaders of this é church que você pegue os líderes apostólicos desta igreja and have them pray their endorsement over those people, e deixa eles orarem a recomendação deles no Espírito. and those people E aquelas pessoas will become cultural transformers. vão ser transformadores de cultura. Amen? Amém? Come on, are you guys receiving this? Vocês estão recebendo isso hoje à noite? I have a couple more. Are you okay? Eu tenho mais uns dois, mais ou menos. Vocês estão ainda dispostos? Thank you. I'll preach to the 10 of you. Obrigado. Então vou pregar só para os 10 que levantaram a mão aí. Amen. Come on.
Church is supposed to be fun. Vamos lá, gente. A igreja é para ser um lugar de diversão. Amen. Jesus is the happiest person I know. Jesus é a pessoa mais feliz que eu conheço. He's always joyful. Ele sempre está alegre. He never has a bad day. Ele nunca tem um dia ruim. He's always joyful. Ele está sempre alegre. The Bible tells us to rejoice always. A Bíblia diz assim: alegrai-vos sempre. And again I say rejoice. E novamente eu digo: alegrai-vos. Amen? Amém? So apostles will delegate leaders. Então apóstolos delegam líderes. They will endorse the moves of the Spirit. Eles recomendam o mover do Espírito. They're spiritual fathers and mothers. Eles são mães e pais espirituais. They pray and they get revelation. Eles oram, eles recebem revelação. They operate in supernatural signs and wonders. Eles fluem em sinais e maravilhas. Several weeks ago, Várias semanas atrás, I think it was 3 weeks ago, eu acho que foi 3 semanas atrás. I was in Kenya. Eu estava no Quênia. And in Kenya, E no Quênia, I oversee, eu supervisiono. we have 8 churches Nós temos 8 igrejas that I oversee in Kenya. que eu supervisiono no Quênia. And we have over 100 pastors E nós temos mais de 100 pastores that I oversee in Kenya. que eu supervisiono no Quênia. And it's growing every week. E cada semana aumenta. It's a supernatural move of the Spirit. É um mover sobrenatural do Espírito. Revival's breaking out in Kenya. Avivamento está acontecendo no Quênia. I've been teaching them about apostolic E ministry eu venho ensinando sobre o ministério apostólico for about 3 years now. há em torno de 3 anos agora. And they are embracing it. E eles estão abraçando And they're putting it into e practice. estão colocando em prática. And they're starting to see the culture change. Estão começando a ver a cultura mudar. Amen? Amém? So 3 weeks ago I was in Kenya. Então 3 semanas atrás eu estava no Quênia. And we were actually on our way back to the airport E na verdade eu estava indo para o aeroporto so that we could fly home. para que eu pudesse voltar para casa. And as we were driving home, Quando eu estava indo along the road, ao lado da estrada, there was a marketplace tinha um mercado that had a lot of Kenyan gifts, que tinha muitos lembrancinhas do Quênia. bracelets, Pulseiras, shirts, camisas, just a lot of Kenyan stuff. muitas coisas do Quênia. So I asked, do we have time? E eu perguntei, nós temos tempo? I want to buy some gifts for my family. Eu quero comprar umas lembrancinhas para minha família. So we go to this market, Então a gente foi para esse mercado, we do a little bit of shopping, fizemos umas compras, and we're about to leave. e estávamos saindo, indo embora. And I'm about to get into the van, E eu estava entrando na van. and this older man, E esse homem mais idoso, I guess that he was probably in his 70s. eu imagino que ele estava na casa dos 70 anos. I don't know, it was somewhere in there. Algo em torno disso. And he was being led E ele estava sendo levado by a young lady, por uma mulher jovem, which I think was his granddaughter. que eu acho que era a neta dele. And he was blind. E ele era cego. And he had his hand out like this. E ele estava com a mão assim, ó. In his other hand, his granddaughter had. E a outra mão dele, a neta dele segurava. And she was leading him E ela estava guiando ele over to me. até a mim. And at first, E no começo, I apologized eu pedi perdão for not being loving to him initially. por não ter sido amoroso com ele no início. But I started to walk away. Porque eu tinha começado a me afastar. Please forgive me. Eu falei, por favor, perdoa-me. I was on my way back home, Eu estava em caminho para o aeroporto. and I didn't want to deal with it. E eu não queria resolver aquilo, lidar com aquilo. I'm just being honest. Eu estou sendo honesto com vocês. Can I have some mercy? Vocês podem ter um pouco de misericórdia? Thank you. Obrigado. I started to walk away from him. E eu comecei a me afastar dele. I took about 4 steps, E eu dei uns 4 passos. and the Holy Spirit spoke to E o me Espírito Santo falou comigo. and said, turn around E disse, vire-se and go heal him. e vá curá-lo.
I went back to him, Eu voltei até ele and all I could think about e eu só podia pensar o seguinte, was that scripture in Acts chapter 3 naquele versículo de Atos 3, when Peter and John are going into the temple, quando Pedro e João estavam entrando no templo and there was the beggar, e tinha ali um mendigo and he was saying alms for the poor. e eles estavam mendigando. And Peter and John said, gold and silver I don't E have, Pedro e João disseram, ouro e prata nós não temos. but what I do have, rise and walk. Mas o que eu tenho eu te dou, levante-se e ande. So I went to this blind man, Então eu fui até esse cego and I said, I'm not going to give you money, e eu disse para ele, não vou te dar dinheiro, but I'm going to give you something better. mas eu vou te dar algo melhor. I said, Jesus is going to heal you Eu right now. disse, Jesus vai te curar agora. I said, can I pray for Eu you? perguntei, eu posso orar por você? And he said, yes. Ele disse sim. And I put my hands on E eu him, coloquei minhas mãos nele, put my hands on his eyes, coloquei minhas mãos nos olhos dele. and he was completely blind. Ele era completamente cego. And after I prayed for a few E minutes, depois que eu orei alguns minutos, I said, can you see? eu perguntei, você consegue ver? And he opened up, E ele abriu and he said, I can see very far away. e ele disse, eu consigo ver lá longe, He said, but I can't see anything right here. mas eu não consigo ver nada aqui perto. And I said through the interpreter, E eu disse através do intérprete, make sure that that he couldn't see anything. confirma com ele que antes ele não conseguia ver nada. They said, he's completely blind. E ela disse, ele era completamente cego. And then I was reminded in the Bible, E aí eu me lembrei que na when, Bíblia, when Jesus prayed for a blind man, quando Jesus orou por um cego em Betsaida, and Jesus asked him, can you see e anything? quando Jesus perguntou para ele, você consegue ver alguma coisa? And that blind man said, I see men walking, but they look like trees. Aquele cego respondeu, eu vejo o homem andando, mas eles parecem como árvores. So I said, can I pray for you again? Aí eu disse, eu posso orar mais uma vez por He você? said, yes. And by now a crowd had gathered. Ele disse sim, mas nesse momento uma multidão aproximou-se. In the marketplace, Lá naquele mercado, they had seen what was happening, eles observaram o que estava acontecendo and they heard us talking, e eles nos ouviram conversar and a crowd started to e gather. uma multidão começou a se aproximar. So I kind of looked at this crowd. Então eu como que olhei aquela multidão, I put my hands on him coloquei minhas mãos nele, because I know that God had already started something. porque eu sabia que Deus já tinha começado a fazer alguma coisa. And God doesn't do anything halfway. E Deus não faz nada pela metade. What he begins, O que ele começa, he will finish. ele termina. He is the author Ele é o autor and the perfecter. e o consumador. So I laid my hands on Então him impus minhas mãos nele, and I looked at the crowd. eu olhei para a multidão I said, be healed in the name of Jesus. e disse, seja curado em nome de Jesus. I said it loud. Eu falei bem alto, I said it bold. eu falei com ousadia And I prayed for him for a couple minutes. e orei por ele alguns minutos, Took my hands off. tirei minhas mãos I said, what do you e see? falei, o que você está vendo? He said, I can see. Ele disse, eu estou vendo. I said, your sight is normal? Eu perguntei, a tua visão está normal? He said, it's normal. Ele disse, está normal. I turned to the crowd instantly. E eu virei para toda aquela multidão na hora. I said, I want all of you to know E eu disse, eu quero que todos vocês that saibam this miracle that just happened, que este milagre que acabou de acontecer, of this blind man that can now see, deste cego que agora está vendo, was done by Jesus Christ. foi operado por Jesus Cristo. And if you don't know him, E se vocês não conhecem Ele, he loves you. Ele te ama. I began to preach the gospel. E eu comecei a pregar o I began Evangelho. to preach the cross Eu comecei a pregar a cruz and the resurrection. e a ressurreição. For about 10 minutes, Por 10 I minutos, preached to this crowd, preguei para essa multidão and I gave an altar call e fiz um apelo at this market. lá naquele mercado. And I said, who wants to surrender to Jesus right E now? eu perguntei, quem aqui agora quer render-se a Jesus? 14 people 14 pessoas got born again. nasceram de novo. Now, two things. Agora preste atenção em duas coisas. One, Uma, I was led by the Spirit. eu estava guiado pelo Espírito Santo. Let's go shopping. Vamos fazer compras. It was a selfish desire, Foi um desejo egoísta meu, but it was being led by the Holy Spirit. mas estava sendo guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Second thing, Segunda coisa,
I almost disobeyed, Eu quase desobedeci, but I ended up being obedient. mas eu acabei sendo obediente. Be ready Esteja preparado for any encounter, para qualquer encontro, anywhere you em go. qualquer lugar que você for. You never know Você nunca sabe where God's going to lead you. aonde Deus te levará. And if you start to turn from opportunities, E se você começar a perder oportunidades, just turn back around and go after the opportunity. volte e vá para as oportunidades. Amen? Amém? I want to do one more really quickly. Eu quero fazer mais uma bem rapidinho. True apostles, Verdadeiros apóstolos, they are going to receive the offerings. eles receberão ofertas. In the Old Testament, No Antigo Testamento, when the Jewish people quando o povo judeu brought their offerings, traziam suas ofertas, they brought it to the temple, traziam para o templo, or they brought it to the Levites, ou traziam para os levitas, and then it was received. e aí era recebida. In the New Testament, No Novo Testamento, in the book of Acts, no livro de Atos, it says that the people, diz que as pessoas they sold their property vendiam suas propriedades and they brought the offerings e traziam as ofertas and they laid it at the apostles' feet. e depositavam aos pés dos apóstolos. And then the apostles took it Aí os apóstolos pegavam and began to distribute e it começavam a distribuir so that nobody had any needs. para que ninguém tivesse nenhuma necessidade. In the New Testament, No Novo Testamento, the offerings as ofertas are to come to the apostles, eram para vir aos apóstolos. then the apostles E aí os apóstolos are to delegate eram para delegar to where the money goes aonde o dinheiro deveria ir, so that the needs of the people get taken care of. para que as necessidades das pessoas fossem supridas. During COVID, Durante o Covid, my influence in the world increased. a minha influência no mundo aumentou. Even while COVID was happening, Mesmo durante o vírus do Covid estava acontecendo, I was traveling around the world. eu estava viajando ao redor do mundo. Our church back home in the United States, A minha igreja lá nos Estados Unidos, during COVID, durante o Covid, we moved into a bigger building nós nos mudamos para um prédio maior and we increased in our numbers. e nós crescemos na membresia. Our finances increased. As nossas finanças aumentaram. Our church A nossa igreja was given recebeu $300,000 $300 mil in one offering em uma oferta during COVID. durante o Covid. I love you. Eu amo vocês. I don't need your money. Eu não preciso do teu dinheiro. I'm well taken care Eu of. estou sendo muito bem cuidado. My family has enough. Minha família está suprida. My church has enough. Minha igreja está suprida. We are completely debt free. Nós não temos nenhuma dívida, zero. We don't owe anybody anything. Nós não devemos nada para ninguém. I don't need anything from you, Eu não preciso nada de você, but you need to give mas você precisa ofertar to apostles. para apóstolos. If you don't want to give to apostolic ministries, Se você não quiser dar para ministérios apostólicos, your leader here o teu líder aqui is an apostle. é um apóstolo. You need to give money to him. Você precisa dar dinheiro para ele. He doesn't need it either, Ele também não precisa, but you need to give it to mas você him precisa dar para ele, so that you will receive the anointing. para que você receba a unção. He doesn't need your money. Ele não precisa do teu dinheiro. I don't need your money, Eu não preciso do teu dinheiro, but you need to give to apostles mas você precisa ofertar para apóstolos, because you need an increase. porque você precisa de um crescimento. It's biblical É bíblico to bring the finances trazer as finanças and give it to the e apostles dar para os apóstolos and to honor them e honrá-los with resources com recursos so that they can take it para que eles possam levar and distribute it e distribuir to people who are in need. para pessoas que estão em necessidade. When we were given Quando $300,000, nós recebemos $300 mil, we spent over $100,000 nós gastamos mais de $100 mil in Kenya no Quênia.
We built churches. Nós construímos igrejas, We dug wells nós cavamos poços in villages where they didn't have clean water. em vilas onde não tinham água limpa. We started a feeding program in Kenya Começamos um programa de alimentar no Quênia, to provide food for those that didn't have food. para prover comida para aqueles que não tinham. We sponsored a school. Nós patrocinamos uma escola. We paid for 80 kids Nós pagamos para 80 crianças to go to school, para irem para a escola, to have school uniforms, para terem uniforme escolar, to have books and materials. para ter livros e materiais. The money came in, O dinheiro entrou and God knew e Deus sabia that we wouldn't use it for que us, nós não o usaríamos para nós, but we would give it to the people who needed it. mas nós daríamos para as pessoas necessitadas. And now there are whole villages E agora tem vilas in, inteiras in Kenya no Quênia that are thriving que estão prosperando because porque money was given to the apostles. dinheiro foi dado para os apóstolos. This is how apostles function. É assim que um apóstolo flui. Now, I just went through these quickly tonight. Agora eu cobri essas características rapidamente hoje à noite. And there are a few other of signs of an apostle. E tem outros sinais de um verdadeiro apóstolo. But I think I've given you enough to think about. Mas eu acho que eu dei o suficiente para você pensar. And you have a choice to make. E você tem uma escolha a fazer. Either you're going to receive this Ou você receberá esse ensino hoje à noite and make this truth your own, e fazer essa verdade a tua própria and then begin to develop it e começar a desenvolvê-la and begin to grow it, e começar a crescê-la, and you will see e você verá then apostolic ministry que o ministério apostólico begin to impact culture começará a impactar culturas and turn things around. e mudar as coisas. Or Ou então you can just say, você pode simplesmente dizer: well, that was a good teaching, a ministração hoje à noite foi legal, and not do anything about it, e não fazer nada em relação a ela, and it's okay. e não tem problema. I'm just going to be faithful no matter what. Eu vou continuar fiel, não importa a resposta de vocês. You have to choose. Você tem que escolher. Amen? Amém? If you are called, Se você é chamado, you have an inward calling. se você tem um chamado interno, You think God's calling you to be an apostle. você pensa que Deus te chamou para ser um apóstolo. Stand to your feet, please. Fica de pé, por favor, aí onde você está agora. Anybody? Alguém? If you believe that God's called you to be a prophet, Se você acha que Deus te chamou para ser um profeta, stand to your feet. fica de pé aí onde você está. Apostles and prophets, Apóstolos e profetas you're the foundation of the church. são o fundamento da igreja. You need each other. Vocês precisam uns dos outros. Vocês que estão em pé, precisam uns dos outros que estão em pé. You need to support each other. Vocês precisam relacionar-se, apoiarem-se. You need to have great love for one another. Vocês que estão em pé precisam ter um grande amor uns pelos outros. You're not in competition with anybody. Você não está em competição com ninguém que está em pé. You're here to support each other. Você está aqui para apoiar um ao outro. Amen? Amém? If you are called to be an evangelist, Se você é chamado para ser um evangelista, stand to your feet. fica de pé aí onde você está. If you're called to being a pastor, Se você é chamado para ser um pastor, stand to your feet. fica de pé. If you believe that you're a true gift of Christ as a teacher to the body of Christ, stand to your feet. Se If you're- você crê que você é um verdadeiro dom para a igreja de Cristo, para ser um mestre, fica em pé aí onde você está.
Now, if you will do something for me, please. E eu vou pedir que você faça uma coisa, por favor, para mim. All of you that are standing, Todos que ficaram de pé, will you come up to the front and turn around and then face out there? venham aqui para frente, para o altar, Come up here. e olhem para a igreja. And I want you to do all the apostles over here, Todos os apóstolos aqui da minha esquerda, aqui, ó. the prophets, Os profetas aqui do lado dos apóstolos. the Os evangelists, evangelistas aqui em terceiro. the Os pastors, pastores em quarto. and the teachers. E os mestres em quinto, aqui no final da minha direita. Começando pelos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E fiquem de frente para a igreja. Now, if you remember, Agora, se você lembra-se, I said 3 things have to happen. eu disse que 3 coisas precisam acontecer. You have all done the first one. You have an inward calling. Todos vocês já fizeram a primeira coisa, você tem um chamado interno. The second one A segunda coisa is the responsibility of your leadership here in the church. é a responsabilidade da liderança aqui dessa igreja. They have the authority to speak over you Eles têm a autoridade de confirmar sobre você if this calling is true. se esse chamado que você diz que tem é verdadeiro. But the third thing, Mas a terceira coisa, you have to be received. você tem que ser recebido. All of you that are standing up here, Todos vocês que estão em pé aqui na frente, look at me for a olhem second. aqui, só um minutinho, virem e olhem aqui para mim, só um segundo. You are called Vocês são chamados to love them. para amar aqueles lá, ó. You are called Vocês são chamados to serve them. para servir eles lá, ó. You're a gift of Christ Vocês são o dom de Cristo to the body of ao Christ. corpo de Cristo. They're your assignment. Eles são a missão de vocês. You are supposed to, Vocês devem, in your gift, no teu dom, love them. amá-los. You out there, E vocês que estão aí sentados, your responsibility a responsabilidade de vocês is to receive them. é receber eles. They're not prideful. Eles não são orgulhosos. They're just trying to step into their calling. Eles estão apenas tentando entrar no chamado deles. They're just trying to come into an agreement Eles estão apenas tentando entrar em concordância of who Christ called them to be. em quem Cristo chamou eles para ser. They're just trying to obey. Eles estão apenas tentando obedecer. You Vocês need to receive them. precisam recebê-los. You Vocês need to love them. precisam amá-los. If you Se vocês aqui love them amar eles and you e vocês love them, amarem eles, this church esta igreja will multiply 10 times multiplicará 10 vezes mais, very quickly. rapidamente. But you have to do it. Mas vocês têm que fazer. You have to choose. Você tem que escolher. And I want to share this quick testimony with you. And forgive me for being over. Eu quero compartilhar um testemunho bem rapidinho e perdoem-me por estar extrapolando. But this is important because this was my journey. E isso é importante porque foi a minha jornada. I try to be honest with you Eu estou tentando ser honesto com vocês. and transparent and sincere. E transparente e sincero. About 15 years ago, Mais ou menos 15 anos atrás, my heart wasn't pure. meu coração não era puro. I was in ministry, Eu estava no ministério, but I had selfishness. mas eu tinha egoísmo. I wanted to be popular. Eu queria ser popular, I wanted to be liked. eu queria ser admirado, I wanted to be influential. eu queria influenciar, I wanted to have significance. eu queria ter significância. And my heart wasn't pure in ministry. E meu coração não era puro no ministério. And about 15 years ago, E em torno de 15 anos I atrás, began to cry out to God. eu comecei a clamar a Deus. God, I know my heart isn't pure. Deus, eu sei que o meu coração não é puro. And I know you don't like it. E eu sei que tu não gosta. And I don't like it. E eu também não gosto. I need you to help me Eu preciso que tu me ajude that my heart would be pure.
que meu coração seja puro for you para ti and for your people. e para o teu povo. I need you to change me. Eu preciso que tu me mude, Break my heart quebranta o meu coração, for what breaks your heart pelo que quebranta o teu coração, and change it. e muda-o. And you know how God answered that prayer? E sabe como que Deus respondeu essa oração? I went through one of the worst seasons of my life. Eu atravessei uma das piores estações da minha vida. I went through rejection. Eu passei pela rejeição, I went through hurt. eu passei pela ferida, I went through pain. eu passei pela dor, I lost relationships with friends. eu perdi relacionamentos com amigos, God reduced me. Deus me reduziu. And I said, all I want to do is love people, God. E eu disse, Deus, tudo que eu quero é amar as pessoas. And God said, I'm going to teach you how to love E Deus disse, eu vou te ensinar como amar the unlovable. aqueles que não merecem serem amados. I'm going to teach you how to love Eu vou te ensinar como amar your enemies. os teus inimigos. I'm going to teach you how to bless Eu vou te ensinar a abençoar those that hurt you. aqueles que te feriram. And I went through this journey, E eu passei por essa jornada. and I would like to tell you E eu gostaria de te dizer that I went through it very well, que eu passei por aquela jornada muito bem, but I didn't. mas não foi o que aconteceu. I was hurt, Eu estava ferido, and I complained, eu reclamei, and I cried, eu chorei, and I whined, e eu murmurei, and I didn't have joy. e eu não tinha alegria. But after about 3 years, Mas depois de mais ou menos 3 anos, and I'm sad that it took 3 years, e eu fico triste que levou 3 anos, but after 3 years, mas depois de 3 anos, I remember somebody hurt me, eu me lembrei de alguém que me and feriu, my first response e que a minha primeira reação wasn't hurt. não foi de ficar ferido. My first response was love. Minha primeira reação foi de amar em retorno. And it dawned on me, E aí caiu a ficha em mim God had healed me. que Deus tinha me curado. And now E agora I was loving people, eu estava amando pessoas, and I was loving ministry, e eu estava amando o ministério, and I was doing things e eu estava fazendo coisas for people pelas pessoas and His kingdom, e o reino, and my heart was pure. e o meu coração estava puro. No more selfishness. Não havia mais egoísmo. It was all about Him, Tudo era para Ele and it was all about the people. e tudo era para as pessoas. And when that E happened, quando isso aconteceu, doors started opening for me. portas começaram a abrirem-se And para I mim. started traveling all around the E eu world comecei a viajar para o mundo todo, because now I was doing it with a pure heart. porque agora estava sendo feito com um coração puro. Your greatest weapon, A tua maior arma, you guys here, your greatest vocês que weapon estão aqui na frente, ouçam isso, a tua is maior arma is a pure heart é um coração puro, that knows how to love people. que sabe amar as pessoas. Your greatest weapon A maior arma de vocês aí sentados is a pure heart é um coração puro, that knows how to love people. que sabe como amar as pessoas. If this church Se esta igreja can get their hearts pure conseguir ter o seu coração puro and learn how to love one another, e aprender a amar um ao outro, you're going to impact culture você impactará a cultura with an apostolic love com um amor apostólico that is rarely seen anywhere in the world. que raramente é visto em qualquer parte do mundo. Do you want it? Vocês querem isso? Do you want it? Você quer isso? I'm going to pray Eu vou orar that your hearts become pure. que os corações de vocês fiquem puros. Some of you, God's going to break your heart Alguns aqui, Deus quebrantará o teu coração so He can purify it. para que Ele possa purificá-lo. Father, I pray in the name of Vamos Jesus orar. Pai, eu te peço em nome de Jesus that everybody here, que todos aqui, that their hearts would be purified que os corações sejam purificados by the pure love of God. pelo amor puro de Deus. If there's hearts that need to be broken, Se tiverem corações que precisam ser quebrantados, God, I pray you break them. Senhor, eu te peço que tu os quebre. I pray that these that are called into ministry, Eu oro que esses que são chamados para o ministério, into the fivefold, para os 5 ministérios, I pray that their motive would be pure love, eu oro que a motivação deles seja o amor puro, to love you purely para te amar puramente and to love your people purely. e para amar o teu povo puramente. And I pray those that are in the congregation, E eu oro pelas pessoas que estão na congregação, that their hearts would be pure que o coração deles estejam puros to receive the gifts para receber os dons that you are sending, que tu estás enviando, and their hearts would be healed
healed e o coração deles sejam curados. and they would know how to love with your love. E que eles saibam como amar com teu amor. And I pray it in Jesus' name. E eu oro em nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Listen, I love you guys. Ouçam-me, eu amo vocês. God bless you. Thank you for having me. Deus abençoe, obrigado por me receberem. It truly has been an honor and a joy to be here. Verdadeiramente tem sido uma honra e uma alegria estar aqui. And I bless you in the name of E eu Jesus. te abençoo em nome de Jesus. Amen. Amém.